Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Andressa e hoje eu vim contar a minha experiência no programa Residência Pedagógica, que é um programa para cursos de licenciatura. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o que é o PIBID e o que é o Residência Pedagógica, dois programas de iniciação à docência. Então, se você não assistiu, eu te convido aí a assistir antes de ver hoje a minha experiência pessoal de como foi fazer um desses programas, que é o Residência Pedagógica, na minha graduação em Letras. Bom, então vamos de resuminho rápido de contextualização do que é o Residência Pedagógica. O Residência Pedagógica, ele é, como o nome mesmo já diz, uma residência, entre aspas, pedagógica, voltado para cursos de licenciatura e para alunos que já fizeram algum estágio, ou seja, é uma complementação do estágio, uma forma de você ter mais experiência com a carreira docente do que aquilo que você tem realmente no estágio obrigatório. É uma forma de você ter contato com a sala de aula, com um professor regente, com as teorias e práticas pedagógicas, né? É realmente a sua oportunidade de, junto com outros colegas graduandos, com um professor orientador e com a professora regente da sala de aula, colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo na sua faculdade. Na minha recém-licenciatura em Letras, eu fiz 2 vezes o Residência Pedagógica, em 2 momentos distintos da minha graduação. A primeira vez eu estava no 6º período, 5º e 6º, se não me engano, porque eu só podia fazer o PIBID até o 5º período. Então, assim que eu saí do PIBID, eu entrei no Residência Pedagógica, isso mesmo, no 5º período. Foi em 2019, eu estava no 5º período em Letras e eu fui para a escola, uma escola pública aqui da minha cidade, desenvolver um projeto, né, que era proposto pela professora orientadora, que era um projeto de português, era bem abrangente. Eu fui para a escola presencial naquela época e desenvolvi ali uma sequência didática com os alunos de, se eu não me engano, 6 aulas, 6 ou 8 aulas, em que era sobre o gênero notícia. Então, inicialmente, eu falei sobre o gênero notícia com o objetivo de futuramente trabalhar o uso dos pronomes naquela turma, que era uma turma de 8º ano. Então, nas primeiras aulas eu levei a notícia, né, o gênero, para os alunos terem esse primeiro contato com o gênero e não falei nada, assim, teórico sobre o gênero. Eu lembro que eu escolhi algumas notícias que estavam para serem trabalhadas ao longo de todas as minhas regências, né, eu escolhi algumas notícias da revista Super Interessante, então eu tirei no site mesmo, online, e imprimi, né, as notícias. Eu lembro que a primeira notícia que eu trabalhei era alguma coisa sobre caranguejo, era um título bem chamativo, assim, e isso foi uma escolha minha, né? Quando eu comecei a fazer as minhas aulas, eu escolhi trabalhar notícias que os alunos se interessassem, que eles se sentissem instigados pelo título, porque notícia é assim, né? A gente lê o título e a gente tem vontade ou não de ler. Então eu lembro que era sobre um caranguejo muito diferente e era um título bem chamativo, então foi uma escolha que eu fiz, trabalhar com o gênero notícia e também levar essas notícias que tivessem algum sentido para os alunos. Eu não queria trabalhar com uma coisa muito fora do que eles tivessem interesse, muito fora do contexto deles. Então, na minha busca pelas notícias, eu escolhi notícias que fossem realmente interessantes, que trouxessem algum assunto que interessassem aquela turma, que era uma turma de 8º ano, né, como eu disse. Então, as primeiras aulas foram de leitura dessas notícias, eu distribuí para a turma ler a notícia, né, do caranguejo, que era um caranguejo mega diferente lá, que agora eu não lembro o nome, mas era sobre isso. E inicialmente não falei nada sobre o que é uma notícia, o que tem no gênero notícia, quais são as características da notícia. Não, nós lemos a notícia, conversamos sobre realmente uma interpretação sobre aquela notícia. Depois, em um segundo momento, eu trabalhei
realmente as características do gênero notícia, então eu fiz com que os alunos identificassem, eu fui pedindo para que eles anotassem, que eles circulassem, por exemplo, onde está o título da notícia? Olha, a notícia tem um lead, que é um subtítulo, né? Onde está esse subtítulo? Notícia usa verbos, talvez, que tipo de verbo que a notícia usa, pedia para eles circularem. E aí a gente foi trabalhando desse jeito. No final das aulas eu sempre recolhia o material, porque aluno tem dessas, né? Aluno leva seu material para casa e ele nunca mais encontra. E aí as xerox foram uma coisa que na época foi muito caro. Eu gastei muito dinheiro com xerox. A gente tem a noção de que xerox é uma coisa barata, né? Mas eu gastei muito dinheiro com xerox. Então eu recolhia sempre, trazia pra casa, depois levava, pedi pra eles colocarem nomes, né, nas notícias e depois devolvia uma pra cá. Depois de trabalhar as características do gênero, eu fui para a explicação do que era pronome. Eu não trabalhei todos os pronomes, eu lembro que eu trabalhei pronome relativo, pronome pessoal, que eram os que a gente realmente podia identificar na notícia. Nessas aulas de explicação mesmo, de conteúdo, né, do que é pronome, quais são os tipos de pronome, eu lembro que os alunos não se sentiam muito motivados porque foram aulas assim, foi a minha primeira experiência na sala de aula e foram aulas completamente assim, bem gramaticalizadas. Eu não levei nenhum contexto porque eu já estava trabalhando com o contexto das notícias. Então, depois de ter explicado mesmo assim o básico, eu voltei com as notícias pra gente identificar aqueles pronomes que havíamos visto, né, nas notícias. Na verdade, eu acho que em alguns exemplos de pronomes eu levei algumas tirinhas pra contextualizar, assim, pra não ficar 100% a gramática, né. Então, a primeira atividade consistiu em observar os pronomes daquela primeira notícia que a gente havia trabalhado sobre o caranguejo. Depois de terminar, né, de trabalhar com essa notícia, eu vim com uma nova e pedi que sozinhos eles identificassem os pronomes que ali existiam. Para finalizar, no final mesmo da sequência didática, né, eu propus que eles fizessem uma notícia, que eles escrevessem uma notícia e, assim, as coisas obrigatórias era que a notícia existisse as características das notícias e que eles fizessem uso dos pronomes que nós aprendemos, né? Era uma ideia bem bacana, eu queria que a gente fizesse tipo um jornal em que cada um ia apresentar a sua notícia, que eles iam criar, né? Mas, infelizmente, não tive bons resultados, ninguém fez. Ninguém. Mas tudo bem, né? Às vezes acontece, nem tudo sai perfeito, o final foi bem corrido, eu tinha que finalizar, já estava no fim do ano, os alunos já não estavam indo direito para a sala de aula. E eu fiquei um pouco frustrada porque foi minha primeira experiência, eu tinha planejado toda uma sequência didática, eu tinha me inspirado para levar todas as notícias para trabalhar e eu queria essas devolutivas, né? Até porque em uma sequência didática o último passo é de poder ver se existiu uma diferença entre a primeira produção, que era lá quando eles tiveram o primeiro contato com a notícia, e a produção final, que era realmente eles fazerem uma notícia. Mas, né, acontece. Agora eu vou contar um pouquinho da minha segunda experiência, que foi já no momento em que nós estamos vivendo agora, que é um momento remoto. Eu não pude ir para a sala de aula porque estamos em 2021 agora e eu fiz esse último residência pedagógica no ano de 2021, em que todas as escolas e a universidade estão fechadas pelo momento da pandemia, né? Então foi feito tudo remoto, daqui de casa, com aulas virtuais e também aulas pelo aplicativo de WhatsApp, que era um dos modos que a escola, né, que eu fiz o meu residência dessa vez, adotou de aulas. Então eles tinham dois tipos de aula. Uma eram aulas ao vivo, né, aulas síncronas pelo Google Meet, e o outro jeito eram também síncronas, mas via um grupo de WhatsApp em que os professores enviam atividades, imagens, áudios, vídeos, e assim foi. Bom, essa segunda experiência no residência pedagógica é a que eu mais, assim, sinto orgulho, depois do meu TCC, o que mais me orgulho dentro da minha graduação em letras, porque foi uma experiência, assim,
muitíssimo enriquecedora. Se um dia meus colegas que fizeram residência comigo ou a professora, tanto a orientadora, né, quanto a professora regente da turma, que era chamada de professora preceptora, se um de vocês assistirem esse vídeo, saibam que a experiência que eu tive ao lado de vocês foi muito boa. Então, vou contar um pouquinho dessa segunda experiência. Essa experiência eu fiz também em uma escola pública, mas foi em uma turma de 6º ano. A outra tinha sido em 8º ano. Eu não trabalhei individual em nenhum momento nessa turma. Desde o início eu sempre participei com o meu grupo, né, que era um grupo de 5 alunos, das aulas da professora. Então, seja no grupo, né, ela inseriu todos nós, os residentes, no grupo. Então, a gente acompanhava de perto as aulas dela, tanto no Meet, que a gente teve a chance de participar, que ela apresentou a gente pra turma, disse que nós éramos professores residentes mesmo, então os alunos nos tratavam como professores. E a gente fazia as observações, né, obrigatoriamente tivemos que fazer 4 observações, mas eram observações participativas, em que a professora sempre esteve aberta a dialogar com a gente, em pedir também que a gente participasse, que a gente levasse alguma dica, que a gente fizesse algum jogo com a turma, porque nesse momento agora de pandemia tem sido muito difícil envolver os alunos nas aulas, né? E português, assim, acredito que todas as disciplinas sejam difíceis, mas quando você precisa trabalhar a gramática no modo remoto, é ainda mais desafiador. Então a gente pôde acompanhar de perto, fazer intervenção, auxiliar mesmo a professora. A gente tinha reuniões semanais em que a gente trocava experiências, que a gente sugeria atividades, e a professora sempre acatou, sempre esteve disposta a receber tudo que a gente tinha pra ajudar, né? Porque a gente tava ali tudo louco pra ir ser professor, pra regenciar, pra ajudar ela. Então ela recebeu isso muito bem. Então eu vou falar um pouquinho das atividades que nós fizemos, que nós desenvolvemos com essa turma, né? Inicialmente a gente trabalhou um livro com a turma, então nós desenvolvemos várias atividades com eles a partir desse livro, que é um livro que se chama O Pequeno Príncipe Preto, é do Rodrigo França, ele é de 2020, é um livro bem atual, e é um livro que, assim, foi muito importante de ser trabalhado nessa turma, que era uma turma de uma escola pública, que tinha a maior parte dos alunos negros. Então, levar uma história do Pequeno Príncipe preto fez muita diferença para essa turma. Foi uma coisa assim que eles se sentiram muito abraçados ao lerem a história. Na verdade, nós não conseguimos disponibilizar o livro na íntegra para eles lerem, né? Porque a gente não pode fazer isso. E não era todo mundo que tinha o livro, obviamente. Então, uma das residentes fez a leitura do livro, assim, tipo audiobook mesmo, sabe? No formato de podcast, a gente subiu em um site lá e disponibilizou para os alunos. Então, eles puderam escutar o livro como se fosse um audiobook e, nossa, ela mandou super bem. Mas o livro não é grande, é um livro bem fininho, então foi tranquilo dos alunos conhecerem a história. Depois a gente teve uma aula que a gente apresentou o livro, assim, algumas residentes tinham o livro, né? Depois a gente trabalhou um glossário, a gente promoveu um glossário com as palavras que eles não conheciam desse livro. Porque o livro do Pequeno Príncipe Preto, ele traz algumas palavras de origens africanas, como por exemplo a palavra Ubuntu, que em algumas línguas africanas significa nós por nós, que é uma coisa de amizade, de afeto, de, né, estar ali pelo outro. Também um dos personagens, existem 2 personagens no livro do Pequeno Príncipe Preto, e uma personagem é uma árvore que também é muito comum lá nos países da África, né, que é a árvore baobá. E aí eles também não conheciam esse nome, apesar de, ouvindo a história, já terem entendido que se tratava de uma árvore, né? Então a gente pediu que eles anotassem todas as palavras que eles não conheciam e fizemos um glossário. Levamos, explicamos o que era um glossário, e mostramos a origem e o significado dessas palavras. E aí a gente usou para levar algumas palavras também como afeto, como carinho,
que foram algumas palavras que alguns alunos falaram que não conheciam, e a gente promoveu, assim, um momento bem afetuoso de mostrar o que essas palavras significavam. Levamos várias imagens do livro, né, contextualizando quem era Baobá. Nossa, foi muito legal esse momento também. Depois teve um momento em que os alunos puderam fazer uma produção textual sobre o livro, que eles precisavam criar o mundo deles a partir da história do Pequeno Príncipe Preto, porque já dando bastante spoiler aqui, gente, eu tô ficando rouca. O Pequeno Príncipe Preto, ele passa por vários planetas, e aí a ideia era que os alunos criassem o seu planeta e o Pequeno Príncipe Preto viria conhecer o seu planeta, então também foi uma parte muito legal, que eu não estive muito à frente, porque como eu disse, nós éramos 5, então a gente ficava dividindo, né, as atividades, cada momento um estava à frente para ajudar mais a professora. E por último, teve um momento que valeu como meu estágio obrigatório de português, que foi um momento que a gente encaixou no que a professora estava trabalhando ali na época. Ela estava trabalhando substantivos, conceituação, tipos de substantivo, e nós fizemos uma aula contextualizada do livro do Pequeno Príncipe Preto sobre substantivos. Funcionou mais como uma revisão, porque os alunos iam ter uma prova sobre substantivos, então nós levamos algumas partes do livro em que tinham substantivos, então substantivo próprio, que nem o Pequeno Príncipe Preto, substantivos comuns. A gente trouxe vários que existiam no próprio livro, nós conseguimos achar no próprio livro e levamos para os alunos. Então a gente mostrava os tipos de substantivo e depois um exemplo do livro. E foi um momento muito legal, eles também participaram muito, foi uma aula pelo Google Meet, né? Assim como aquela aula da apresentação do livro e do glossário, essa aula também foi pelo Google Meet. E eles, assim, foram super participativos. No final a gente fez um joguinho no Kahoot pra ver se eles acertavam, que era de novo de frases do livro, e eles tinham que acertar que tipo de substantivo que era. E nossa, eles se sentiram super motivados a quero ficar em primeiro. Então, nossa, foi tudo muito legal. Eu acho que eu falei horrores aqui, né? Contei só um pedacinho, assim, da minha experiência, um pouco por alto. Essas foram, assim, as principais atividades que nós trabalhamos. Eu fiquei um semestre, né, nesse residência pedagógica, tive tempo de desenvolver mais coisas, de promover outros tipos de atividades junto com os meus colegas, mas o trabalho do livro do Pequeno Príncipe Preto realmente foi, assim, o coração da minha experiência no residência pedagógica. E apesar das adversidades, de estarmos num momento atípico, das aulas terem sido virtuais, da gente não ter tido ali o contato, né, o calor humano, tanto com a professora como com os alunos, foi uma experiência muito boa. É claro que não dá pra falar que foi perfeita, que todos os alunos aprenderam, mas nem no momento presencial a gente não tem isso, né? Quem dirá no momento virtual, que não são todos os alunos que têm acesso a computador, a aula do Meet, então não foram todos os alunos que participaram. Mas aos que participaram foi muito legal e a gente viu que eles gostaram bastante, que eles se sentiram interessados, motivados a participarem daquelas aulas. Então é isso. Isso é um pouquinho da minha experiência no residência pedagógica em 2 momentos distintos. O primeiro presencial, que eu fui sozinha, individual, apesar da professora estar lá, né, na sala de aula. Eu desenvolvi uma sequência didática sozinha, sem minha dupla, e sem dupla, né, e sem grupo. Enquanto na segunda vez, no momento da pandemia, eu desenvolvi um projeto em grupo, com o meu grupo de 5 colegas, né? E as 2 experiências foram muito legais, muito enriquecedoras, mas como eu disse, eu acho que a minha segunda experiência foi muito mais bacana. Eu tive muitos melhores resultados, eu não sei. Até a primeira experiência eu fiquei mais tempo que a segunda, mas isso não influenciou em nada. Eu já me estendi muito nesse vídeo, eu vou terminar ele por aqui. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Se você já participou do Residência Pedagógica e quiser compartilhar comigo, deixa seu comentário aqui. Se você tem vontade de participar também, se quiser falar um pouco sobre a minha experiência, o que você achou, compartilhe esse vídeo com quem você achar que vai se interessar. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, curte, se inscreve no canal
e até o próximo vídeo. Tchau!